Olá, eu sou Murilo White, advogado, especialista em direito previdenciário. Fui convidado a dar uma palestra, uma aula hoje sobre desaposentação, justiça social para o aposentado brasileiro. O objetivo dessa aula de hoje é alcançar diversos públicos. Os aposentados, que devem estar assistindo a esta aula, estudantes do direito, e também advogados recém-formados que queiram se aprofundar um pouco nesse tema tão polêmico. A minha graduação foi feita em 2005 e desde 2008 eu atuo com o direito previdenciário e especificamente na desaposentação. Muito bem, iniciaremos esse bate-papo nosso seguindo uma linha cronológica, para que todos entendam o que é a desaposentação. Então, antes mesmo de falarmos na desaposentação, falaremos sobre o direito previdenciário em si de uma forma muito objetiva. O tema, ele poderia ser falado aqui em pelo menos 3 horas. Nosso tempo aqui vai ser de 50 minutos, vou tentar ser o mais objetivo possível, porém alcançar a maior pontuação do tema para que não se reste dúvidas acerca da desaposentação. Até um tempo atrás, poderíamos falar em desaposentação em 20 minutos. Bastaríamos falar que o aposentado que continuou trabalhando e contribuindo ao INSS teria direito de entrar com a sua ação pleiteando uma melhora na sua aposentadoria. De 2013 para cá, o cenário mudou um pouco e detalhes foram inseridos e que se fazem necessário falarmos aqui nessa aula. Muito bem, qual é o objetivo do segurado contribuir com o INSS? São diversos os objetivos e o principal deles, que é o tema aqui hoje, é se aposentar no futuro. Porém, após aposentados, muitos continuam trabalhando e obrigatoriamente contribuindo com o INSS. Porém, destas contribuições, eles não têm nada em troca. Eles são simplesmente contribuintes obrigatórios. Até 1994, havia uma lei que se chamava pecúlio, por muitos conhecida como pé na cova. O pecúlio, ou pé na cova, era uma lei que dava direito ao aposentado de ter devolvida as contribuições feitas depois de aposentado. Ou seja, um mínimo de justiça era feito com o aposentado. Como que funcionava na prática? O aposentado ele continuava trabalhando, ele continuava contribuindo com o INSS. Quando ele dava baixa definitiva na sua carteira de trabalho, o governo devolvia a ele todas as contribuições realizadas após aposentado. Em 1994, o pecúlio foi extinto e desde então o aposentado que continua trabalhando e contribuindo com o INSS, ele é um contribuinte obrigatório pura e simplesmente, sem absolutamente nada em troca. Com a extinção do pecúlio é que surgiu a chamada desaposentação. Então, agora definitivamente vamos entrar aqui nessa aula para falarmos mais especificamente tudo o que cerca a desaposentação. Antes da desaposentação surgir, teses foram criadas e uma das teses que não surtiu efeito foi a repetição do indébito. A repetição do indébito, ela foi trazida através de um recurso extraordinário, número 437.640 do Rio Grande do Sul, porque os aposentados se viam injustiçados com essas contribuições sem nada em troca. E aí tiveram um insucesso nessa ação. Com a impossibilidade da devolução das contribuições, pura e simplesmente, surgiu a desaposentação. E a desaposentação foi trazida em 1996 pelo professor Vladimir Novaes Martinez. O professor Vladimir, ele era um procurador federal e verificou em 1996
a possibilidade dos aposentados pedirem a renúncia da sua aposentadoria e, ato contínuo, a concessão de uma nova aposentadoria, somando-se o período trabalhado após aposentado. Aí surgiu a desaposentação, há 20 anos. Conceito da desaposentação. De uma forma sintética, o que é a desaposentação? É a renúncia da aposentadoria atual para que, somando-se todo o período trabalhado após aposentado com o período que teve para se aposentar, pede-se uma aposentadoria melhor, mais vantajosa, no lugar da aposentadoria atual. Isto é o conceito básico da desaposentação. Quais são os principais fundamentos da desaposentação? Nós temos diversos, e eu vou tentar aqui ser o menos técnico possível para que alcance a compreensão de todos, tanto de pessoas comuns, como os aposentados que estão nos ouvindo, como também os estudantes do direito que ainda não têm o conhecimento profundo de alguns pontos específicos do direito constitucional, administrativo. Bom, artigo 5º, caput e inciso 2 da Constituição Federal. Princípios da isonomia e da legalidade. De uma forma muito objetiva, o que nós fundamentamos no pedido da desaposentação é que haja um tratamento isonômico entre quem contribui para se aposentar e quem contribui e já é aposentado. Por que essa isonomia é buscada no processo da desaposentação? Por conta do artigo 201, caput, parágrafo 11 da Constituição Federal. E o que diz o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal? Em resumo, para cada contribuição deve haver retorno em aposentadoria. Esse é o princípio básico do pedido da desaposentação. O aposentado que continua trabalhando, ele é um contribuinte obrigatório. E se ele é um contribuinte obrigatório, fundamentando o nosso pedido no artigo 201, parágrafo 11 da Constituição, deve haver retorno em aposentadoria. O próximo artigo, fundamentado também na nossa Constituição, é o artigo 150, inciso 4 da nossa Constituição Federal, que é o princípio do confisco tributário. Contribuição previdenciária tem natureza tributária. Se você contribui com o INSS, você tem que ter um retorno dessas contribuições, sob pena de seu dinheiro estar sendo confiscado pelo governo sem absolutamente nada em troca. O próximo princípio, também Constituição Federal, princípio da contrapartida, artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal. Para se criar um benefício, um serviço da Seguridade Social, tem que ter uma fonte de custeio. O aposentado, ele está custeando. O aposentado que contribui, ele está custeando. Ele está custeando e não está tendo contrapartida. Ele simplesmente é um contribuinte obrigatório, pura e simplesmente. Mais uma vez, mais um princípio constitucional sendo violado. E o próximo fundamento também que embasa o pedido na petição inicial da desaposentação é a não vedação. Não há vedação para pedido. E no direito administrativo nós aprendemos na faculdade que se não há vedação, há a permissão para o pedido. Bom, temos também os princípios, os principais argumentos contrários à desaposentação, os argumentos utilizados pelo INSS. Quais são os principais argumentos? Falta de autorização legal expressa. Acabei de falar, no direito administrativo nós aprendemos, se não há proibição,
há permissão. Não há necessidade, portanto, de haver uma autorização expressa, uma previsão expressa legal para a possibilidade da desaposentação. O próximo ponto que o INSS ataca é o ato jurídico perfeito. Ele diz o seguinte, em resumo: há o pedido pelo aposentado da sua aposentadoria, há a análise dos documentos pelo INSS e está realizado o ato jurídico de uma forma perfeita. Não há por que haver um desfazimento desse ato jurídico. Artigo 181-B do Decreto 3.048 de 99. Outro ponto importante do pedido que deve ser frontalmente rebatido. É o seguinte, o artigo 181-B desse decreto diz que as aposentadorias são irrenunciáveis. É um decreto. Primeiro de tudo, decreto está abaixo da lei. Não há que se falar em soberania do decreto, levando-se em consideração a lei e mais, levando-se em consideração a Constituição Federal. Nós temos como princípio fundamental o direito à aposentadoria e ela como um direito patrimonial. Então, vem lá na carta de concessão do aposentado. Então, se o aposentado tiver com a sua carta de concessão, ou depois pegue e veja. Na carta de concessão diz o seguinte: as aposentadorias são irrenunciáveis, irreversíveis. Não se pode permitir que um decreto venha a legislar. A Constituição Federal, como eu disse, diz que a aposentadoria é um direito patrimonial. Se é um direito patrimonial, o aposentado ele pode dispor da sua aposentadoria a qualquer momento. Não há necessidade de uma previsão legal para isso, é dele. Mas, obviamente, que o aposentado ele não vai pedir pura e simplesmente a renúncia da sua aposentadoria. Ele vai pedir a renúncia e ato contínuo, no mesmo processo, a concessão de uma nova aposentadoria. Esse ponto que o INSS ataca, ele já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que a aposentadoria ela é direito patrimonial disponível. Ele pode, portanto, dispor a qualquer momento da sua aposentadoria. Artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, outro ponto que o INSS ataca e, ao nosso ver, inconstitucional o artigo. O artigo 18, ele diz que o aposentado que volta ao mercado de trabalho, ele é contribuinte obrigatório, sem direito a nada, exceto salário família e reabilitação profissional, ou seja, exceto a nada. São pouquíssimas as pessoas que se enquadram nesses dois direitos, do salário família e da reabilitação profissional. Esse artigo 18, que diz que o aposentado ele é um contribuinte obrigatório, sem direito a nada, ele é, antes de mais nada, intimidatório. Quer voltar a trabalhar? Ok, volte a trabalhar, mas você não vai ter direito a nada. Você vai ter que contribuir, ponto final. Isso além de ser inconstitucional, por conta do artigo 201, parágrafo 11, que acabei de trazer, bem como é um retrocesso social que a gente não pode deixar de defender na nossa ação. Outro ponto muito questionado, já tivemos decisões nesse sentido, sobre a devolução dos valores recebidos a título de aposentadoria. O INSS argumenta de que, se for possível a desaposentação, que seja possível mediante a devolução de tudo que o aposentado já recebeu. Primeiro ponto, STJ já pacificou o posicionamento de que a desaposentação ela é possível, por se tratar de um direito patrimonial disponível, sem a necessidade de devolver absolutamente nada. Primeiro, os benefícios previdenciários têm cunho alimentar.
Não há que se falar em devolução de algo que serviu para se alimentar. Segundo, você só fala em devolução de alguma coisa de algo que não lhe é devido. É devida a aposentadoria esta que o aposentado recebe atualmente. Portanto, devolução de valores também já é um assunto pacificado, tranquilo, não há que se falar em devolução dos valores recebidos de aposentadoria se entrar com a desaposentação. E o INSS diz o seguinte: se não houver a devolução, haverá uma afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial. Mentira! O aposentado não está contribuindo após a concessão da sua aposentadoria? Se ele está contribuindo, o INSS nem esperava por essas contribuições, porque ele já é aposentado. O INSS espera que, quando o segurado se aposenta, ele vai gozar da sua aposentadoria para o resto da vida. Mas como ele não encontra a possibilidade de gozar o ócio com dignidade, ele tem que voltar a trabalhar. E se ele volta a trabalhar, ele volta a contribuir. O INSS não contava com essas contribuições. Então não haverá desequilíbrio financeiro e atuarial caso a desaposentação seja aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Há, inclusive, no processo que está lá no Supremo, e já já eu vou falar desse processo, um estudo que demonstra que, com as próprias contribuições do aposentado, é possível custear a desaposentação sem prejuízo algum para o governo. Posicionamento dos tribunais e da Turma Nacional de Uniformização. Nós temos posicionamentos dos tribunais regionais federais de todas as regiões do país, favoráveis e contrários. Muito embora tenhamos um posicionamento favorável à desaposentação no STJ, ainda temos posicionamentos divergentes nos tribunais regionais federais, assim como nas turmas recursais, que é a segunda instância do Juizado Especial Federal. Na Turma Nacional de Uniformização, que é a última instância desse processo, quando ele tramita pelo Juizado Especial Federal, também temos já precedentes favoráveis. E eu trouxe aqui o precedente para quem quiser anotar e depois pesquisar, facilmente encontrado o precedente da PEDLEF. Aqui está o número, quem tiver com tempinho para anotar, quem não conseguir anotar a tempo, depois ao final eu vou dar o meu e-mail e eu encaminho sem problema algum esse posicionamento da Turma Nacional de Uniformização. O posicionamento do STJ, conforme eu disse para vocês, através do recurso repetitivo de número 1334488 de Santa Catarina, firmou o seu posicionamento favoravelmente à desaposentação. E por que que o STJ resolveu consolidar o seu posicionamento favorável à desaposentação? Porque diariamente, há anos, o STJ vinha decidindo favoravelmente à desaposentação. Não havia mais por que tomar a pauta do STJ com novos julgamentos na mesma matéria. Ele pegou, portanto, um determinado processo, deu a esse processo caráter de recurso repetitivo e disse: o que eu julgar nesse processo é o posicionamento daqui para frente firmado pelo STJ. E firmou-se esse posicionamento favoravelmente à desaposentação. No entanto, nesse julgamento, o STJ esqueceu de trazer a parte da decadência. E era um dos principais medos de nós, advogados, que fosse reconhecida a desaposentação como revisão de aposentadoria. Se fosse reconhecida como revisão de aposentadoria, desaposentação poderia cair na decadência no prazo de 10 anos para o aposentado pedir a sua desaposentação. E aí trabalhamos intensamente junto ao gabinete de cada um dos ministros do STJ para explicar que desaposentação não é revisão de aposentadoria, é troca.
Se é troca de aposentadoria, não há que se falar em revisão do que já foi concedido, mas sim a concessão de uma nova aposentadoria. Resumindo, desaposentação pode ser pedida a qualquer momento, para quem está aposentado há um mês, para quem está aposentado há um ano, para quem está aposentado há 15 anos, para quem está aposentado há 20 anos. Não há prazo, portanto, para se pedir a desaposentação. E o STF? Como que está o posicionamento do STF com relação à desaposentação? Há o julgamento no STF do recurso extraordinário número 661-256 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi juntado com o julgamento, com o outro recurso extraordinário do ministro Marco Aurélio. Está havendo o julgamento desses dois recursos extraordinários, e até agora podemos dizer que 2 ministros votaram pela possibilidade da desaposentação, 2 ministros votaram contrários à possibilidade desse pedido. Quem são os ministros? Favoráveis são ministro Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello, e os contrários são Teori Zavascki e Dias Toffoli. Em outubro de 2014, estávamos lá presentes no STF, acompanhando o julgamento, quando imaginávamos que iria ser finalizado esse julgamento no STF, e quando foi a vez da ministra Rosa Weber dar o seu voto, ela pediu vistas do processo para pensar melhor sobre o seu voto. Ela já estava com o voto dela pronto. Ninguém sabe se era um voto favorável ou um voto contrário, mas ela pediu vistas desse processo em outubro de 2014 e veio a devolver o processo em dezembro de 2015, e agora o ministro-presidente Ricardo Lewandowski pode a qualquer momento colocar o processo de novo na pauta para ser julgado. Acredito que não foi julgado diante do cenário político que tomou a pauta do STF nesses últimos anos, inviabilizando o julgamento da desaposentação. Acredito que tenha sido esse um motivo do não julgamento. Vamos lá. Quais são as principais dúvidas do aposentado e deve estar aflito, aguardando essa informação? Se eu entrar com o meu processo, eu corro o risco de perder minha aposentadoria? Corro o risco da minha aposentadoria ser suspensa durante o período da ação? Corro o risco de ter que devolver tudo que eu já recebi? A resposta categórica é não. Se o pedido for bem formulado pelo advogado especialista nesse tema, a resposta categórica é não. O pior cenário para o aposentado que entrar com essa ação é permanecer com a mesma aposentadoria. Não existe pior cenário do que esse. Então, aposentado, fique absolutamente tranquilo. Se o advogado que você vir a contratar for um advogado especialista no tema, ele fará um pedido onde não haverá prejuízo algum na sua aposentadoria. Tem aposentados recentes, tem aposentados há muito tempo. E esses aposentados há muito tempo, eles perguntam se eles têm direito a atrasados. Me aposentei em 1997, trabalho até hoje. Tem direito a receber todos esses atrasados e entrar com a minha desaposentação? Não, não tem direito a atrasados. Por quê? Pela explicação que eu dei agora há pouco. Desaposentação não é revisão de aposentadoria. Desaposentação é troca de benefício. Portanto, só terá direito aos atrasados do período da ação. Ou seja, se a ação demorar 3 anos, 36 meses, terá 36 meses de atrasados para receber. Isso é justo. Concordo plenamente com isso. Não há que se falar em pagamento de atrasados. Por quê? O que você está recebendo, aposentado, até hoje, após a concessão da sua aposentadoria, você pode não concordar com os valores, mas é o que lhe é devido. Ponto final. Suas contribuições realizadas após aposentado é que a gente vai pedir uma nova aposentadoria. A concessão de uma nova aposentadoria. Desaposentação nada mais é do que isso. A concessão de uma nova aposentadoria.
Então, no direito, nós falamos que o efeito do pedido da desaposentação, ele tem um efeito ex nunc, daqui para frente. Não tem, portanto, o efeito ex tunc, daqui para trás, como traz os pedidos de revisão de aposentadoria. O prévio requerimento administrativo, isso foi um assunto polêmico no segundo semestre do ano passado. É necessário o prévio requerimento administrativo, ou seja, é necessário pedir a desaposentação no INSS antes de entrar na via judicial? Não, não é necessário. Por qual motivo? Por conta do artigo que eu trouxe há pouco, do decreto 3.048, no artigo 181b, que diz que as aposentadorias são irrenunciáveis, e do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, que diz que o aposentado que volta a trabalhar ele é um contribuinte obrigatório pura e simplesmente, sem direito a nada. Se o aposentado for até o INSS pedir a sua desaposentação, o INSS vai dizer o que para ele? Qual o fundamento da resposta do INSS? Esses dois artigos, 181b do decreto e o 18 da Lei 8.213. A negativa, portanto, nós no direito falamos que é uma negativa tácita. Não há a necessidade de ir ao INSS e depois, com a negativa, ir ao judiciário. É diferente de uma concessão de aposentadoria. Você não pode ir no judiciário, primeiramente, pedir a sua aposentadoria. Sim, na concessão de uma aposentadoria, é necessário o prévio requerimento administrativo no INSS. E se negado no INSS, aí sim parte para o judiciário. Na desaposentação, não. Vamos direto para o judiciário. Como que é calculado o valor da causa? Muitos aposentados se assustam com o valor da causa e acham pequeno o valor que é dado. Aposentado, o valor dado à causa ele é meramente fiscal, não tem nada relacionado ao que você tem a receber de atrasados. Como eu disse, os atrasados é do período da ação, nós não sabemos o período que vai durar essa ação. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. O valor da causa ele tem que ser dado. É uma previsão no nosso Código de Processo Civil, ele tem que ser calculado. E como que é calculado o valor da causa? É o valor que vamos buscar com a nova aposentadoria, subtrai do valor que recebe atualmente, o resultado disso, obrigatoriamente, tem que ser multiplicado por 12. E aí se dá o valor da causa para verificar o quê? Se o processo vai ser tramitado na Justiça Federal Comum ou no Juizado Especial Federal. Qual que é a diferença de um para outro? Se o valor da causa der um valor acima de 60 salários mínimos, que é difícil, vai tramitar na Justiça Federal Comum. Se der um valor abaixo de 60 salários mínimos, obrigatoriamente o processo é tramitado pelo Juizado Especial Federal. Qual é o caminho do processo de desaposentação, portanto? O caminho é a propositura, como explicado agora através do valor da causa, na Vara Federal ou no JEF, Juizado Especial Federal. Nas cidades onde não existem vara federal ou juizado, o processo pode ser proposto na Justiça Estadual e aí, julgado na Justiça Estadual, da sentença haverá recurso. Do recurso, o processo vai subir para a segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal. E aí sim o processo ele volta para a esfera federal. Começa na estadual e depois caminha a partir da segunda instância na esfera federal, que é o TRF. E do TRF os processos eram encaminhados até o STJ ou o STF ou a TNU. Hoje em dia, na prática, como que tem acontecido? Da primeira instância, os processos são encaminhados para a segunda instância, na segunda instância, os processos estão sendo suspensos. E por qual razão que os processos estão sendo suspensos na segunda instância? Por conta do processo que eu disse há pouco, que se encontra no STF. Foi dado o caráter de repercussão geral
nesse processo que está no STF, o que o STF definir vai ser aplicado para todos os aposentados. Por esse motivo, os tribunais não estão dando seguimento nos processos. O processo fica paralisado, aguardando o julgamento do STF. Há vantagem em entrar com a ação se o processo vai ser suspenso? Sim. Você não corre o risco de aguardar um julgamento do STF, esse julgamento que pode vir a alcançar somente quem esteja com o processo em andamento, pode sim vir uma decisão dessa pelo STF, então a orientação nossa é que o aposentado entre com a sua ação. O ano passado teve a medida provisória 676, que trouxe, dentre alguns pontos, a regra 85-95, que é a somatória do tempo de contribuição com a idade. Então, a mulher que atingir um mínimo de 30 anos de contribuição, mais, somado com a sua idade, se ela somar os 85 pontos, ela tem direito à concessão de uma aposentadoria sem a aplicação do fator previdenciário. O fator previdenciário que foi criado para ser um redutor. E o homem que atingiu os 95 pontos, o mesmo raciocínio é aplicado a essa regra e exclui o fator previdenciário se esse fator previdenciário continuar abaixo de 1. E nessa medida provisória também tinha sido trazida a possibilidade da desaposentação. Chegou até a presidência da nossa República e por pouco ela não foi sancionada. Houve o veto da presidente da República, não viabilizando, não legalizando a desaposentação. Para muitos aposentados, foi até bom, porque nesse projeto, na medida provisória, estava previsto que o aposentado teria que contribuir pelo menos 60 meses após a concessão da sua aposentadoria para ter direito à desaposentação. Com a não aprovação da desaposentação, como que ficou o cenário? O cenário continua absolutamente o mesmo. O cenário não mudou absolutamente nada. E qual foi a justificativa da presidência da República pelo veto da desaposentação? Foi o rombo da Previdência. Assunto polêmico, mas a gente tem que trazer esse assunto aqui e de uma forma muito enfática, porque qualquer investigação técnica mais profunda vai demonstrar o oposto, pois o sistema da Seguridade Social ele é superavitário. Não há déficit na Previdência, há superávit. Mas como? Só se fala em reforma da Previdência, que há rombo na nossa Previdência. Os números não são trazidos de forma séria para nós. Os números eles vêm um pouco com má informação, com informações faltantes. Nós temos um contato com diversos economistas e eu vou trazer o nome de uma delas aqui, a Denise Lobato Gentil. Ela é uma economista, professora, doutora da UFRJ. Ela tem a tese dela de doutorado dizendo que não há déficit na Previdência Social. A Previdência ela tem superávit. A Previdência ela é um carro de soluções. No entanto, quando nós tivemos a crise de 2008, o que se fez? Pegou dinheiro da Previdência Social e injetou na economia para girar a nossa economia. Como é que você retira dinheiro de algo que está deficitário? Como é que você já ouviu falar da DRU, Desvinculação das Receitas da União? A DRU, até o primeiro semestre até o segundo semestre do ano passado, era de 20%. Esse ano, aumentou para 30%. E aí? A DRU é a desvinculação das receitas da União. Sabe o que isso significa? Pegar dinheiro da Seguridade Social e alocar para qualquer outro ponto. Como que você pega dinheiro da Seguridade Social se a Seguridade Social é deficitária? E aqui eu trouxe um quadro gentilmente fornecido
pela economista Denise Lobato Gentil. Esse quadro está pequeno, acredito que vai ficar um pouco difícil de visualizarem. Eu vou falar os números aqui para vocês identificarem de uma forma tranquila o que eu estou dizendo para vocês. E repito, quem quiser esse quadro é só me mandar um e-mail depois que eu forneço esse quadro. Aqui nós temos, nesse quadro, as receitas e as despesas da Seguridade Social. Nas receitas, que o governo fala e que conclui, o governo fala e conclui que a Previdência é deficitária, ele traz somente as contribuições do empregado e do empregador. A Previdência Social não tem como fonte, não tem como receita apenas essas contribuições. Nós temos outras fontes de receita, como CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPMF, até a própria CPMF, que já foi extinta. Ainda há recolhimentos da CPMF de pessoas que tiveram de parcelar esses valores. Enfim, concurso de prognósticos, loterias. Tudo isso faz com que, subtraindo absolutamente todas as despesas que a Seguridade Social tem, causa superávit, sobra dinheiro. Não há que se falar em déficit. Em 2007, o superávit foi de 75 bilhões de reais, em 2008, de 64 bilhões de reais, em 2009, 32, em 2010, 56, 2011, 77, 2012, 78, 2013, 67, 2014, 56 e 2015, 20 bilhões de reais. Note que houve uma queda grande de 2014 para 2015, de 56 bilhões de reais para 20 bilhões de reais. O governo está fazendo um baita esforço para deixar a Previdência deficitária, mas não está conseguindo. E o próprio INSS, não sou eu que estou dizendo, diz que os gastos com a Previdência Social nos próximos 20 anos, o gasto será de 70 bilhões de reais. Nos próximos 20 anos. Vamos fazer uma conta simples, 70 dividido por 20 dá um gasto em torno anual com a desaposentação de 3,5 bilhões de reais. Esses números todos não sou eu que estou dizendo, esses números foram inclusive apontados no próprio processo da desaposentação que está lá no STF. Então há dinheiro e há dinheiro de sobra para se pagar a desaposentação. Repito, portanto, o veto da presidente Dilma Rousseff não mudou em absolutamente nada. O cenário continua o mesmo, os mesmos. Os segurados que já estão aposentados e que continuam trabalhando terão de recorrer ao judiciário para fazer valer os seus direitos. Continua entrando com com a desaposentação quem ainda não entrou, porque somente através do judiciário é que o aposentado terá a chance de ter direito à desaposentação. Muito bem, estamos chegando ao final dessa aula. Eu quero trazer aqui um ponto importante também, que vem sendo muito debatido na desaposentação, é a possibilidade trazida pelo novo Código de Processo Civil, que é a tutela de evidência. A tutela de evidência foi trazida pelo novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março desse ano, e ela diz, no seu artigo 311, inciso 2º, resumidamente o quê? Quando já houver recurso repetitivo julgado na matéria, os juízes observarão o que já foi decidido nesse recurso repetitivo. Eu não trouxe há pouco que o STJ já definiu a questão da desaposentação no recurso repetitivo em 2013? Então, nós temos juízes concedendo essa tutela de evidência e os aposentados, em pouquíssimo tempo, estão tendo a possibilidade, no curso do processo, passar a receber a nova aposentadoria através deste Instituto
chamado de tutela de evidência. Esse instituto, para os estudantes do direito, para os advogados, para a gente fazer uma diferenciação entre tutela de evidência e tutela antecipada, em resumo, a diferença é o seguinte: na tutela antecipada, há a necessidade de demonstrar o perigo da demora do julgamento, o periculum in mora. Na tutela de evidência, como o nome diz, basta demonstrarmos as evidências de que aquele pedido é plausível. Quais são as evidências? Demonstrar que há o recurso repetitivo julgado e demonstrar que o aposentado contribuiu após a concessão da sua aposentadoria. Já temos no escritório decisões nesse sentido, de concedendo a tutela de evidência. Inclusive, nós colocamos a sentença na íntegra dessa tutela de evidência concedida no livro que nós lançamos recentemente, o meu escritório, Aiti Badari Luquim, o livro Desaposentação, Justiça Social para o Aposentado Brasileiro. É um livro totalmente atualizado de acordo com o novo Código de Processo Civil, explica como a gente deve pedir a tutela de evidência. Tem um artigo escrito pela economista Denise Lobato Gentil, que demonstra o falso déficit previdenciário, e também tem as principais dúvidas do aposentado. Esse livro, portanto, é um livro que atende não só o estudante do direito, o advogado, como também alcança os aposentados, porque o livro tem uma linguagem muito simples. Gente, cheguei ao final do nosso bate-papo, da nossa aula. Espero ter colaborado à altura com o que o programa esperava, com o que os telespectadores esperavam. Quem tiver dúvidas ainda, estão aqui os meus contatos do escritório de Santo André, de Curitiba, os e-mails meu particular, o e-mail do escritório, o site do escritório. Temos também, pesquisando pelo nome do escritório, Aiti Badari Luquim, você nos encontra também pelo YouTube, tem lá algumas outras entrevistas que eu já concedi sobre o tema, tem a nossa página no Facebook, enfim, a forma de contato temos algumas e acredito que tenha tirado as dúvidas, as principais dúvidas dos estudantes, dos advogados, dos aposentados. Como eu disse, poderia ficar aqui 3 horas falando sobre o tema, tem muitos outros pontos, mas os principais foram trazidos e espero ter alcançado as expectativas. Um abraço a todos.